Olá, vamos falar de fé mais uma vez? Essa é a nossa live 34. Nós vamos falar sobre o Velho Testamento, sobre o profeta, o livro de Isaías, o profeta Isaías. E nós vamos abordar o tema de que ele fala sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Essas escritas de Isaías têm 700 anos antes de Cristo. É bom a gente nunca perder isso de vista. Quem foi Isaías? Isaías primeiro era um escriba, e depois ele se tornou um profeta. Ele trabalhou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Ele tinha um conhecimento profundo sobre a religião judaica e a experiência dele era grande. Diz que no Velho Testamento que ele foi chamado por um anjo para começar a fazer suas profecias. Ele falou: na minha boca é impura. Então Deus queimou os lábios dele para torná-los puros e ele se tornar um profeta. Ele era casado e tinha 2 filhos, Isaías. Ele profetizou aí de 7 a 8 séculos antes de Cristo. E o seu nome significava o Senhor é salvação, em hebraico. Ele morreu cerrado ao meio. Ele profetizou ao rei Manassés a queda do povo judaico por falta de crenças, que Israel, Jerusalém, seria invadido e destruído por outros povos. E Manassés então o perseguiu e ele acabou entrando num tronco de árvore, segundo diz no Velho Testamento, e as parte das suas vestes ficaram aparecendo ali. Então o Manassés mandou serrá-lo ao meio. O que ele fala sobre a vinda do Messias? Muitas passagens do livro de Isaías, que é o maior livro do Velho Testamento, que muito poucas pessoas conhecem, e ele fala sobre Cristo, sobre o Messias. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isaías 9:4, versículo 1, ele fala que o Messias surgiria na área setentrional de Israel, que era a área onde era invadida pela Síria, pelo norte. Isaías profetizou que aquela área virou conhecida como Galileia, 700 anos, exatamente onde Jesus nasceu. Isaías prometeu que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança que quebraria o jugo da sua carga, ou seja, todo aquele pecado da carga dos judeus, essa criança traria luz. Né? E em Isaías 7,14, ele fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa em hebraico: Deus está conosco. Então é um nome profético. Jesus era um nome local, né? Natural. Então Emanuel significa Deus está conosco. Em Isaías 9,6 ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sempre sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sobre as características do Messias e sobre sua morte, Isaías escreveu o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Lembre-se que os judeus esperavam um Messias que iria derrubar a Roma, a dominação romana, e queria estabelecer um novo reino de Israel, dos judeus. Mas a descrição de Isaías contraria totalmente essa tese e descreve: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens,
um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando ele fala traspassado, Isaías, 700 anos antes de Cristo, na tradição da crucificação, para não demorar muito a pessoa morrer, eles pegavam uma lança e traspassavam a pessoa para que ela morresse mais rápido. E ele fala, pelas suas feridas fomos curados, que são as chagas de Jesus. Né? Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, e ele não abriu a boca. Ele está falando do julgamento, que ele foi julgado pelo romano, Pôncio Pilatos, e pelos sacerdotes judeus, e ele ficou quieto. Ele não se defendeu. Ele não se revelou. Ele ficou absolutamente quieto. Sobre a ressurreição, Isaías 25:8 fala: ele destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará a lágrima de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Está escrito em Isaías 25:8. Ele está falando que a partir da sua nova aliança com Deus, ele mostrou a vida eterna. Coisa que os judeus não acreditavam, né? A vida eterna. A vida após a morte. Eles relutavam em acreditar nisso. Até expressões judaicas do tipo, aqui se faz, aqui se paga, coisas assim, trazendo que toda a justiça de Deus ela é temporal na vida material, mas isso não é verdade. Então, algumas pessoas que não acreditam muito em Jesus podem falar, pô, mas ele leu todos esses Velho Testamento aí, e ele era um grande ator, ele acabou representando tudo aquilo que ele aprendeu no Velho Testamento. É muito difícil de acreditar nisso, porque ele teria que convencer as pessoas para fazer tudo que aconteceu com ele. Todas as discussões, os ensinamentos. Ele, em Zacarias, por exemplo, tem uma profecia que diz que ele entraria com o burrinho, né, em Jerusalém. Então, teria que ser um grande ator e um grande número de coadjuvantes que fizesse exatamente aquilo que estaria na profecia. Só que para quebrar esse pensamento, as profecias de messiânicas de Isaías dizia o seguinte, em Isaías 35:5-6, ele dizia, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, as águas da vida, e ribeiros no ermo. Ora, se ele era um grande ator, como ele conseguia então executar os milagres que são relatados em todos os evangelhos, em inúmeros testemunhos sobre os milagres de Cristo? Inclusive os sacerdotes judeus questionavam Cristo: por que você cura um cego aos sábados, né? Que é o Shabat dos judeus. Aí se torna indiscutível que ele era o Messias. Inclusive em relatos romanos, escritas romanas, não é da Bíblia, um general romano relata para Roma que existia um homem chamado Jesus que causava grande tumulto, que trazia muitas multidões
e executava milagres. Então os relatos não são unicamente só dos 4 evangelistas. Miquel, Jeremias, Daniel, Isaías e Zacarias, todos eles mencionaram a existência a vinda do Messias e como isso seria. Daniel fala, inclusive, a época, né? E são 300 profecias que mencionam a vinda do Messias e elas foram cumpridas. Aí a gente vê que existe uma grande sintonia, uma grande harmonia nessa história do Velho e do Novo Testamento, que a gente chama de Bíblia Sagrada, que nos traz paz, que nos dá o caminho para uma vida em sociedade, para uma vida em uma salvação da humanidade, qual é o certo e o errado. Aliás, tem muita coisa errada escrita na Bíblia, né? Para a gente aprender as coisas erradas. Então tem muita verdade ali. Então a verdade está lá. E a verdade é que nos libertará. Até a próxima reunião. Fiquem com Deus, graça e paz.